entrar. Qual que é do Face? Vai entrar. Boa noite, pessoal que está chegando aí na live. Nós estamos aqui na paróquia e hoje o tema é alimentação familiar. Vamos bater um papo aí, então quem for chegando vai mandando um oizinho, vai compartilhando, porque essa live está muito especial, um tema muito especial. Então vai compartilhando, vai marcando aí os amigos, vai chamando todo mundo aí, porque eu não quero ficar sozinha aqui hoje, hein, gente? Dia dos namorados. Vamos aí, vamos encher aí em Facebook, YouTube da paróquia. Boa noite, Socorro, Nancy, Virgínia, Aparecida, boa noite, Cecília, Maria Aparecida. Boa noite para todos que estão entrando. Boa noite, Ana Júlia. Vamos lá. O tema hoje é alimentação familiar. Nesse período que a gente está vivendo aí, da pandemia, né, que estamos em casa com a família, né, como que a gente está conduzindo a alimentação. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou dar algumas dicas. E vai ser um bate-papo muito gostoso. Vai mandando as suas perguntas também, suas dúvidas sobre alimentação, nutrição, que aí eu vou respondendo ao longo dessa live. Vamos lá? Maria Lúcia, boa noite. Vamos compartilhando. Chama todo mundo para entrar também, que a gente já vai dar início. Só mais um minutinho. Não saem da sala, fica aí. A gente já vai começar. Boa noite, Virgínia. Verimar. Boa noite, Veri. Boa noite, Kleber. Boa noite, Davi. Bom, vamos iniciar então, né, antes de falar, né, sobre o tema. Então vamos iniciar com uma oração, né, para que o Senhor conduza toda essa conversa, né, para que essa conversa atinja aí esse assunto, atinja todos os lares, né, e que de alguma forma eu possa ajudar quem está em casa assistindo. Então abençoe, Senhor, que o Espírito Santo venha me conduzir, passar na minha frente e que eu possa ser realmente um instrumento nesta noite para atingir as pessoas que estão em casa assistindo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos lá. Bom, então, vamos falar hoje sobre, alimentação familiar. Esse tema eu falei essa semana aí em umas 4 lives que eu participei, que é um tema que eu realmente gosto muito, e que de uns tempos para cá eu venho falando bastante aí sobre a alimentação dentro de casa, principalmente nesse período agora, de quarentena, de pandemia, em que a família, está mais próxima, e são tantas preocupações, preocupação com os filhos, a gente estava falando agora das aulas online, então a preocupação dos pais com as aulas dos filhos, com o trabalho, muitos não podem trabalhar nesse momento, quem tem comércio, enfim, mas também quem está trabalhando de casa, toda a rotina mudou, Então, e a rotina alimentar também mudou, Quem passava o dia todo fora trabalhando e que acabava se alimentando no trabalho e agora e ficava em casa só nos finais de semana, mais nos finais de semana para preparar a comida, enfim. E agora todos os dias precisa estar ali se envolvendo de alguma forma na cozinha, na alimentação da família. Então, a pergunta que eu faço e que eu quero que vocês me respondam aí é como é que está aí na casa de vocês, a rotina alimentar. E eu costumo dizer, é uma coisa que eu bato forte assim nas minhas consultas e também nas lives que eu faço, no material que eu entrego, sobre a família, sobre a família de ser um time, Então, se a família não vestir a mesma camisa, é muito complicado, fica muito mais difícil se aderir a uma alimentação que favorece a todos, uma alimentação saudável e que vai de encontro à saúde de todos da casa. Então é assim, muitas vezes chega na clínica, o pessoal que me procura para fazer um plano alimentar, para falar sobre alimentação, sempre vem com uma queixa de que existem alguns sabotadores, e que esses sabotadores eles estão em casa e são as próprias famílias ali, Então a esposa precisa perder ali alguns quilos e não consegue porque o marido não quer ir junto com ela, fica pedindo alimentos ali, fica pedindo pizza toda hora, quer comer alguma coisa, churrasco, enfim, e aí não deixa ter uma alimentação, Ele não concorda, ele não quer participar desse momento. E o que eu digo, e o que eu insisto é que primeira coisa que tem que ser feito é sentar, Quem da sua família te sabota para que a sua alimentação não seja ali equilibrada, Às vezes é você mesmo, Às vezes é você mesmo, não quer, sabe que precisa, mas não consegue, fazer isso. Então, a primeira coisa é conversar, é sentar, é conversar, esclarecer as coisas, principalmente quando o assunto é saúde, porque muitas vezes a pessoa tem o desejo de entrar num processo de reeducação alimentar, mas por estética, para perder alguns quilinhos. Mas quando o assunto é família mesmo, quando tem alguém da casa que precisa de uma alimentação equilibrada, porque tem pressão alta, diabetes, colesterol elevados, níveis de colesterol, de triglicérides, e que precisa ter uma alimentação de qualidade equilibrada, e aí como é que fica? Se a família não tiver toda envolvida nesse processo, é muito complicado. Então, é assim que eu costumo dizer: você faz uma comida para você
e faz outra comida para aquela pessoa que não pode comer, por exemplo, comida muito salgada, ou que a pessoa não pode comer uma pizza, ou que a pessoa não pode comer um macarrão. E aí, né, a pessoa já está numa complicação de saúde e ainda não pode comer daquele prato que você está comendo. Então, é muito delicado tudo isso. E precisa ter um equilíbrio. Então, quando aparecem pessoas, né, com esse perfil me pedindo ajuda, a primeira coisa que eu faço é conversar com todos os membros da família, né, e tentar encontrar um meio termo para que seja favorável para todo mundo, para que essa pessoa que tem o desejo de se alimentar bem por conta de saúde ou porque precisa de perder peso, né, por conta de uma obesidade, fique mais leve e ela consiga aderir a esse plano. Então, a primeira coisa é conversa, né? Se não tem diálogo, né, dentro de casa, né, em vários momentos, né, a gente precisa de sentar e conversar, né, sobre vários assuntos, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre educação dos filhos, sobre reforma da casa, sobre vários assuntos. E por que também não conversar sobre alimentação? Eu não sou o tipo de nutricionista restritiva, né? Eu acredito que restrição leva a uma compulsão alimentar. Então, o melhor de ser uma nutricionista não restritiva é que tudo pode, né? Tudo pode, mas nem tudo convém. Eu digo que comer de tudo, comer tudo, né? Então, você pode fazer uma alimentação completa com todos os grupos alimentares. Você pode comer sim macarrão, comer sim churrasco, comer sim chocolate, comer macarrão, comer lasanha. Pode, né? Mas isso não pode ser a base alimentar da família, né? A base alimentar da família é uma alimentação que promove saúde e bem-estar para todos, principalmente para as crianças, né? As crianças que estão em casa, que ficam o dia inteiro pedindo coisa para comer. Como é que eu sei disso? Né? Estou aqui vivendo na pele essa rotina. Então aí é um bolo que você faz e aí vai, come junto o bolo, aí faz uma torta, vai, come junto, e aí chega onde nós vamos parar, né? Desse jeito. Então, tenha sempre alimentos que favorecem, né, ali que mantém, primeiro, né, mantém ali a saúde em dia e também mantém o peso e muitas outras coisas, né? A criança que se alimenta de forma adequada tem melhores rendimentos na questão de comportamentos, né? Ela consegue se fixar mais atenção aí nesse período, né, de escola, né, que algumas já vão entrar de férias, mas outras ainda estão estudando. Então, rendimento escolar, né, força física mesmo. Precisa de ter uma alimentação bonitinha, balanceada, né, certinha aí. Vamos ver aqui que tem. Então, está chegando um monte de perguntinhas aqui. A imagem não está centralizada, é isso mesmo? O padre já consertou. Tenho que amarrar a Ana Júlia, pois ela está sempre fazendo coisas para comer. Por exemplo, hoje fez uma torta deliciosa de limão e não resisti. Não tem problema, né? Não, assim, comer um pedaço... Gente, olha só, eu fiz um cálculo de bolo, né? Porque às vezes eu gosto de fazer bolo caseiro. E aí eu consigo fazer um bolo caseiro, por exemplo, com 1 xícara de açúcar. É que a minha família já acostumou o paladar com um pouco menos de açúcar.
Mas é super possível você diminuir o óleo, diminuir o açúcar, fazer substituições de farinha. Então, tudo isso é possível. Então, eu fiz o bolo e fiz o cálculo de açúcar que vai no bolo. Então, um bolo caseiro dessas formas de buraco no meio, dá mais ou menos de 20 a 25 pedaços. E dá menos de 1 colher de açúcar por pedaço de bolo. Isso não é muito. Agora, metade de um bolo... metade de um bolo não dá, né, para comer numa tarde. Então, gente, né, se acostumem a comer numa quantidade que, ok, já me satisfez. Não precisa de comer 5 pedaços. Então, coma a torta de limão deliciosa da sua filha e deguste, come devagar, aprecie cada pedaço, né, coma com atenção. Né? E como assim? E assim, fazer todos os dias um doce desse e aí comer todos os dias também não é legal. Então intercala, um dia faz um doce, um dia uma salada de frutas, no outro dia faz um outro bolo menos calórico. Pode tentar essa opção de tentar diminuir o açúcar que vai no bolo, diminuir a quantidade de óleo, porque tanto o óleo quanto o açúcar eleva muito a quantidade de calorias do bolo. Então, assim, você vai comer um bolo gostoso, caseiro, você vai ter o doce, né, presente nesse alimento, mas não vai ser tão calórico assim, né? Limitando-se, claro, a poucas quantidades, né? Vamos lá. Você recomenda compras semanais ou quinzenais? Para manter um cardápio equilibrado, costumamos comprar mistura diariamente. A Aline está perguntando. Então, Aline, isso vai depender da rotina da sua família, né? Então, por exemplo, você pode comprar quinzenalmente alimentos que duram mais no armário. Então, arroz, feijão, farinha, né? Essas coisas que não são tão perecíveis. Agora, fruta, legumes que estraga mais rápido, eu aconselho comprar de quinzenal, para que você não precise comprar tanto e que se você não der conta de comer, vai acabar estragando e jogando fora, né? Então, não é isso que a gente quer, desperdício de alimento, principalmente nesse momento. Então, compra pouco. O que eu sempre recomendo é o seguinte, é comprar pouco de tudo, né? Lógico que nesse momento a gente é um momento atípico, né, essa pandemia, então a gente acaba comprando um pouco mais de alimento para não ter que toda hora ir para a rua, ir para o supermercado, ficar enfrentando toda essa situação. Mas assim, compra aquilo que você consome mais. Então, é o arroz e o feijão, então compra uma quantidade um pouco maior. Eu quero comer uma comida diferente, sei lá, uma massa fresca. Então, compra um pacote, compra os ingredientes para você fazer aquela receita. Fez, acabou? Acabou. Quando você quiser fazer de novo, você vai lá, compra de novo os ingredientes e faz. Não mantenha um estoque muito grande em casa, principalmente de itens que vão na geladeira, porque senão você acaba não comendo, acaba estragando e vai ter desperdício. Então, a dica que eu dou é a seguinte: voltou do supermercado, da feira, né, higieniza todo as compras, guarda itens que vão na geladeira, por exemplo, legumes, fruta. Coloca num lugar que você consegue se organizar, assim. Então, tira do saquinho, né, da feira, do mercado, coloca num saquinho limpo ou coloca em potinhos potinhos plásticos, sabe, potes de sorvete? É bem legal para organizar a geladeira, essa é uma dica sensacional. Então, você coloca os potes de sorvete, coloca em batata, cenoura, vagem, sei lá, abobrinha, né, coloca tudo assim e fica ciente dos itens que você tem na geladeira, porque você sabe que você tem que preparar e consumir aquilo antes que estrague. Então, compra pouco, compra semanalmente, sim, é uma boa dica para esses itens e vai criando receitas com aquilo para não desperdiçar.
De Andressa, que dicas você daria para quem não gosta de feijão? Então, você não gosta de nenhum tipo de feijão, porque feijão tem vários tipos. Feijão carioca, feijão fradinho, feijão verde, feijão rosa, feijão... Tem um monte de tipo de feijão. E tem a família dos feijões, né? Os parentes do feijão. Então, tem lentilha, grão de bico, soja... ervilha. Então, se você não gosta do feijão, que é uma leguminosa importante, né, que é importante que tenha no prato, ali faz parte da composição de um prato saudável, você pode trocar o feijão por isso que eu falei. Então, lentilha, grão de bico, soja ou ervilha, tá? É uma boa. Vamos ver. Roberta, Renata, que dicas de chá você daria para amenizar a ansiedade? Roberta, tem alguns chás que assim, ele não vai diretamente na ansiedade. Aí a ansiedade é um mundo à parte, né, que eu precisava entender melhor nessa parte que está acontecendo com você. Mas chás que podem ajudar a dormir melhor, a dar uma relaxada. Então, anota aí, camomila, erva cidreira, melissa, chá de mungulu, chá de maracujá. Aí esse chá de maracujá, eu falei numa live anterior, acho que tem mais ou menos um mês atrás, que eu falei que é assim, você compra o maracujá, né? Abre, higieniza direitinho, abre a casca, deposita nas forminhas de gelo, coloca no freezer, né? Depois, no outro dia, você tira, desenforma, põe num saquinho plástico, fecha bem, põe na geladeira, né? Ele vai ficar os gelinhos soltinhos ali. Então, todas as vezes que você fizer um chá, você pega um quadradinho daquele de gelinho e coloca no seu chá. Né? Aí, vou fazer um chá de camomila bem fortinho assim, coloca uma pedrinha de camomila, né? Do jeitinho que tá, com a polpa, com a semente e tudo, né? Depois você vai tirando a semente, se quiser engolir a semente também não tem problema nenhum. Mas chá de mercado, de caixinha de mercado? Não. Essa é a parte, né? Não é. É chá da erva mesmo, né? Então vende a granel, né? Em São Bernardo tem vários lugares que estão abertos que vende a granel. Se você tiver uma horta, né? Ou alguém que tenha horta que você consegue plantar lá camomila, aí é melhor ainda, né? Aí é ideal. Mas é lógico que isso não é a realidade de todo mundo. Então, e outra coisa, gente, esses chás que você compra a granel, é tão barato, é muito mais barato do que o chá de saquinho que vende no supermercado e muito mais funcional. E aí, como que faz esse chá para ficar mais potente? Você ferve a água, esquenta a água, depois desliga o fogo, coloca a erva lá dentro, tampa com um paninho de prato e deixa aquilo ficar em efusão por uns 5, 7 minutinhos, tá bom? Depois você bebe, coa e bebe, tá? Não deixa a erva ferver com a água, porque senão aí perde as propriedades e não faz efeito. A Maria Aparecida falando, né? Deixa eu responder antes aqui. O que mais me engorda é a ansiedade. Então, né? A ansiedade, ela tem esse fator. Então, quando você perceber que está muito ansiosa e vai atacar alguma coisa para comer, se você já sabe identificar isso, né, essa questão da ansiedade, então aí é hora de você dar uma parada, respirar, né, contar até 20, 30, 40, 50, até os seus batimentos cardíacos ficarem, né, tranquilizados, ficarem normais, bebe uma água, dá uma volta, respira um pouco, reconheça essa ansiedade. E se ela for algo que realmente te atrapalha, aí
a recomendação é procurar um profissional da área, né, um psicólogo, para poder ajudar nessa questão da ansiedade. Mas a ansiedade, a maioria das pessoas que, né, me procuram também tem a ansiedade aí como uma forma, né, presente na vida e que aí contribui para o aumento de peso mesmo, porque come por ansiedade. Na minha época de criança, uma pergunta da Maria Aparecida, não tinha crianças gordas, coxinhas, tortas, refrigerante, era só quando tinha festa. A gente comia de tudo e nada de salgadinhos, massa. Eu acho que era macarrão aos domingos e hoje não é lanche, todo tipo que criança e adulto não resiste, é verdade, né? Então, é assim, é muita oferta. O que está acontecendo é que é o seguinte, e a comida, né? A comida de verdade? Precisa, o que eu falo muito, é que as famílias precisam resgatar a memória afetiva lá do passado. Então, da época da avó, da mãe, lá atrás, que fazia comida de verdade. Fazia arroz, feijão, fazia frango frito frango ao passarinho frito, mas fazia uma tigela de salada de alface e tomate. E era aquilo que tinha, né? Era aquilo que tinha e tinha que comer aquilo. E não tinha outras opções. Se a criança falava assim, eu não quero comer, tudo bem, não vai comer, tá bom. Não vinha logo com um pacote de bolacha, com um Yakult, com uma outra coisa, com um lanche, não. Alguma coisa ali ela ia comer, então não quer arroz, nem feijão, nem salada? Não, então você vai comer quando você, na próxima refeição, então, né? No máximo, oferece uma fruta. Hoje, a oferta é muito grande, né? Porque, por conta dessa questão de não se cozinhar mais como antigamente, né? Então, o que está acontecendo? É muito trabalho e falta de tempo de ir para a cozinha. Então, isso é o quê? Precisa de um planejamento. Essa família precisa de um planejamento alimentar. Então, precisa ver as atividades que tem no dia e dentro desse dia, dentro dessas 18 horas que a pessoa normalmente, em média, fica acordada, ela precisa encontrar 1 ou 2 horas para se dedicar para a alimentação da família. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa de errado, né? Então, precisa acordar mais cedo, precisa dormir um pouquinho mais tarde, precisa ajustar ali alguma coisa para que a alimentação da família fique boa aí e garanta a saúde, né? Porque pior depois é ter que dar atenção a uma pessoa da família que está doente. Isso aí você vai ter que parar de qualquer jeito, né? Então não é difícil, né? Porque às vezes, dá um salgadinho que é mais fácil, faz um lanche que é mais fácil. É proibido fazer lanche? Não, não é proibido. Né? Hoje mesmo a gente fez um lanche lá, mas um lanche que tinha salada, que tinha alface, que tinha várias coisas no lanche e a gente comeu e tudo bem, mas isso é todos os dias? Não é todos os dias. Então é esse o problema, né? Uma vez que você oferece e aí a criança ou a pessoa da família, quero de novo, e depois se torna um hábito, então antes que se torne um hábito é melhor já cortar e ver aí como é que tá a rotina da família. É isso. Então, criança é outro fator, assim, é outra questão que a gente precisa conversar bastante, porque criança, muitas vezes, precisa levar a criança para a cozinha, levar a criança para essa rotina. Então, a criança está em casa agora, vai ter as aulas online, depois ela vai fazer o quê? Né? Vai ficar na frente da televisão, no tablet, no celular. Então, fala assim, vem aqui me ajudar a fazer o almoço. Né? E ali mostra como é que corta uma cebola, mostra como é que descasca uma batata. A frase é: ensine, deixe fazer e elogie. Né? Se você quer que a criança se alimente bem, né? Não reclama, não fica com mimimi na hora do almoço e do jantar, com birra porque não quer isso, porque não quer aquilo, porque não come isso, não come nada.
Se você precisa levar essa criança para a cozinha, mostrar, porque quando ela tem contato com o alimento, ela tem mais respeito pelo alimento e, consequentemente, mais respeito por o que ela come, né? Eu falo isso por um exemplo próprio mesmo. Quando eu me tornei nutricionista, o meu filho já era nascido, então ele já tinha as preferências dele, né? E aí eu fui ajustando, e hoje ele come a mesma coisa que a nossa família inteira come. A mesma coisa que tem no meu prato, que tem no prato do pai, vai ter no prato dele. Porque isso eu fui ensinando, e na maioria das vezes, nesses dias que a gente está em casa, eu chamo junto para me ajudar. Tanto para fazer ali, jogar uma casca no lixo, pegar na casca e jogar no lixo, desde cortar também, né? Já ensinei a cortar ali, fico de olho, né? Para não ir dedo junto, mas já ensinei a cortar e nunca se cortou, nunca cortou o dedo, nunca cortou nada, tô ali de olho. Quanto a quebrar um ovo, mexer uma massa, né? Juntar os ingredientes, até secar uma louça, guardar uma louça. Precisa, mas menino não quer fazer isso. Insista, vai insistindo. Começa quebrando um ovo porque eles acham interessante. Daqui a pouco você vai ver. E aí, comece com coisas assim, vamos fazer um biscoitinho, vamos fazer um bolo de chocolate, né? Porque a criança vai se atrair. Vamos fazer um brigadeiro, né? Um brigadeiro recheado com morango. Olha que delícia, gente. Então, põe a criança para fazer isso, né? Então, ela vai achar mais interessante o alimento, ela vai ter curiosidade para experimentar, e insista. Quando a gente, né, estuda, até mesmo algumas literaturas dizem que a gente tem que oferecer o alimento para uma pessoa, né, para uma criança, 17 vezes, de formas diferentes, até ela falar assim: eu não gosto de abobrinha. Você tem que mostrar 17 vezes. Essa semana, numa live com a doutora Renata, pediatra, da clínica CLESP, ela dizia assim que a gente tem que oferecer a vida inteira. Então, seu filho tem 55 anos, insiste com ele ainda. A abobrinha, não desista, né? É isso que vai levar a, né, um adulto saudável, feliz aí, né, com a alimentação. Dessa forma que vai acontecendo aí a evolução aí do paladar. E outra questão, né? A criança, ela imita os pais, né? Então, o que tem no seu prato precisa ter também no prato da criança. Se tem alguma coisa no seu prato que a criança não pode comer, então, sei lá, por exemplo, vou dar exemplo até de um paciente, né? Uma paciente familiar, né, uma família que passa comigo, que é assim: tem uma criança que tá com sobrepeso, colesterol alto, triglicérides e tal. E aí essa criança gostava muito de comer linguiça, né, linguiça ali frita. E aí a mãe não deixa mais a criança comer, só que ela come. Então eu disse: não, se você não pode comer, se a criança não pode comer, também não para uma criança ver a mãe comendo. Na cabeça dela, ela vai falar: se minha mãe pode comer, eu também posso comer. Então é assim. Por isso que essa live, por isso que isso aqui hoje que a gente está conversando se chama alimentação familiar. Lembra que eu falei lá atrás sobre vestir a camisa, né, a camisa do time da família? Então vamos todos juntos nessa missão de fazer com que o seu colesterol ruim baixe, com que o seu triglicérides volte aos níveis normais. Então vamos lá, vamos junto nessa batalha, né? E aí vai em busca de resolver toda essa questão familiar. E aí eu tive que arrumar a alimentação, né, da família toda, né, dar várias opções, porque sempre partia para o que é mais fácil, né? E nem sempre o mais fácil é o mais saudável. E também existem muitos alimentos saudáveis e muito fácil de fazer, gente.
Fazer um ovo, tem coisa mais fácil que fazer um ovo, né? Você colocar o ovo 10 minutinhos em água fervente, pronto, tem uma mistura pronta já, né? Fazer um ovo ali na panela com um fiozinho de azeite ou uma omelete com abobrinha. Tô insistindo na abobrinha hoje, hein, gente? Tem mais perguntinhas? Ó, então, colocar aí, tem perguntas? Como a alimentação influencia na imunidade dos adultos e das crianças? Como a alimentação influencia na imunidade dos adultos e das crianças? Vamos lá. Primeiro vamos começar assim. Deus é tão bom que Ele fez, né? Que Ele criou aí a diversidade de legumes e verduras e hortaliças, né? Diversidade de alimentos, para quê? Para ficar de enfeite? Não, né? Ele fez isso para que a gente pudesse se alimentar. Então, cada cor de alimento representa uma vitamina, né? Cada cor tem as suas propriedades importantes para alguma função no nosso corpo. Então, por exemplo, se você come só comida que você olha no seu prato é tudo amarelo e não tem um vermelho e um verde, então você vai ter deficiência de alguma coisa, né? Ou se você come só coisas vermelhas, né, e não tem o amarelo, não tem o verde, vai ter também deficiência de algumas coisas. Então, você quer ter imunidade boa, saúde boa, disposição, concentração, dormir bem, gente, é um prato colorido. Arroz, não, seja o arroz ou uma batata, ou uma abóbora, ou uma mandioca, enfim, né? Vou falar o prato base, né? O prato base da família brasileira: arroz, feijão, uma carne, né? Uma proteína. Então, seja um ovo, um frango, um peixe, uma carne vermelha, uma carne de porco, né? Um atum, uma sardinha, enfim. Então, arroz, feijão, uma proteína, legumes. Então, abobrinha, tomate, cenoura, berinjela, beterraba ali, e a outra parte para as hortaliças, que são os folhosos. Então, alface, gente, alface tem um monte de tipo de alface: alface, rúcula, agrião, couve, né? Dentro de tudo isso que eu falei, você vai encontrar uma coisa que você gosta. Então aqui já tem todas as cores, né? Tem um amarelo de uma cenoura, tem o arroz e o feijão que juntos, o próprio remédio aí que você busca, né, para a sua saúde está dentro do seu prato. Então é isso. Então frutas também, mas eu não como fruta, o que eu faço? Ontem eu estava fazendo uma lista de frutas para um trabalho que eu estou fazendo ali. Eu listei só as frutas mais populares, mais de 50 tipos de fruta. Não é possível que em 50 tipos de fruta você não goste de uma, de duas, né? Então, com cores diferentes, nem que for a banana e a maçã, que é comum, né? Já tem cores diferentes. Então, consuma frutas, verduras, consuma talos das hortaliças, então talo da couve, talo da rúcula. Consuma as cascas das frutas, né, que dá para consumir. Então, o caqui, a maçã, a goiaba, porque tem fibra, a fibra ajuda no intestino, alimenta as bactérias boas, desinflama. Então, tudo isso aí contribui para a imunidade top, nota 10. Renata, Aparecida, Renata, e quando as mães são preguiçosas e não gostam de fazer comida e dá refrigerante salgado todos os dias para os filhos e às vezes até para os bebezinhos? Estou falando isso porque todos os dias acontece aqui na lanchonete. Então é preciso, né, mais uma vez lá, voltar lá no passado, lá, vamos cozinhar. Gente, não leva muito tempo para fazer isso, né? Faça de uma maneira que fique prático. Então, por exemplo,
vamos lá. Vou fazer arroz e feijão. Você já vai sujar o fogão, né? Você já vai bagunçar sua cozinha. Você vai ter que abrir sua geladeira para pegar coisa. Então já faça uma panelada de arroz, né? Já faz uma panela de arroz para você comer 5 dias. Aí como é que você vai fazer, né? Olha, presta bastante atenção nisso que eu vou falar. Para tudo, presta atenção. Porque depois vocês não vão falar que a nutricionista está ensinando coisa errada para vocês, tá? E não vão falar errado aí de replicar minha informação errada. Então presta atenção. Como que vocês vão fazer o arroz? Vamos lá. Prepara o arroz bonitinho, do jeito que você gosta. Terminou o arroz? Tira o arroz da panela, coloca o arroz numa forma, sabe forma de bolo, tabuleiro de bolo? Coloca o arroz todo lá. Aí separa a porção que você vai comer naquele dia. Então, na minha casa tem 5 pessoas, sei lá, 3 pessoas, já separa um tanto, uma metade, não sei quanto que o pessoal come. E a outra metade você congela em potes, por porção, por refeição. Então, se na sua casa, juntando todo mundo, come 10 colheres de arroz, sei lá, estou jogando um número aqui, tá? Então, põe dentro de uma tapoerzinha, tampa e congela. Congela depois que o arroz estiver frio. Você vai deixar ele esfriando, põe dentro da geladeira para acelerar e depois freezer. Faz isso. Pronto, comeu? Você já sabe que o arroz de amanhã já está pronto, depois de amanhã já está pronto. Você já não tem mais desculpa para fazer o arroz, tá? O feijão, a maioria das pessoas já fazem isso, com o feijão já congela. Agora é a hora que você tem que prestar atenção, número 2. Como que você vai fazer para descongelar esse arroz? Você vai tirar do freezer do jeitinho que tá e pôr no micro-ondas? Não, você vai tirar, pôr na geladeira. Então é para amanhã, tira à noite. Não lembrei de tirar à noite. Então você vai fazer o seguinte, transfere esse arroz para um pote de vidro, não coloque plástico no micro-ondas, nem Tupperware. Não coloque, porque tem uma substância muito perigosa que se chama bisfenol e essa substância é cancerígena. Então não coloque plástico dentro do micro-ondas, nenhum plástico, nem aqueles que falam que pode no micro-ondas. Não coloque, coloca vidro, né? Investe, cada vez que você for no mercado, compra um pote de vidro e vai eliminando esses de plástico que você gosta de pôr no micro-ondas. Principalmente os que você coloca coisa para congelar, tá bom? Que você deixa muito tempo ali. Então você pega esse tapoerzinho que você congelou, transfere para um potinho de vidro, um prato, sei lá. E aí você coloca no micro-ondas ali 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, sei lá. Tá bom? Quando você coloca na geladeira, deixa descongelar naturalmente, é melhor, tá bom? É melhor. E aí você pega, joga um fiozinho de azeite e fim, não precisa de ficar falando para todo mundo do universo que é arroz congelado, porque ninguém vai perceber, mas se você falar, as pessoas vão perceber, vão falar que é arroz congelado e que onde você aprendeu isso, então não fale. Arroz e feijão resolvido, certo? Qual é a sua preocupação? Fazer uma mistura. Como que você vai fazer essa mistura? Comprei frango lá, sobrecoxa, vou fazer assado. Faz todo o frango. Comprou 3 quilos, faz 3 quilos. Põe na bandeja, enche de legumes, de abóbora, de tomate, de cebola. Põe tudo lá, tempera do seu gosto, põe no forno, tira a porção de hoje, congela a porção de amanhã, de depois de amanhã. Entendeu? Pronto, você fica 2, 3 dias sem se preocupar com o almoço. E aí? Você perdeu 2 horas do seu dia para fazer isso? Sim, mas você tem 18 horas, tem mais 16 horas para você fazer o que você quiser. Então, cuida da alimentação da sua família, porque ela é o seu tesouro. Que mais? Eu amo o ovo e o talo, todos os legumes. É isso aí. Esse é o verdadeiro, né? Faça da sua alimentação aí o seu remédio diário, né? Então é assim que se cuida da família, é assim que se cuida da sua alimentação, é assim que cuida da saúde e vamos que vamos.
que mais? Tem mais pergunta? Mas esse arroz não perde o sabor? Não perde o sabor. Perde o sabor, Kleber? Fala alto. Não perde o sabor, tá? Ele só sabe que é congelado porque eu falo. Não perde. E aí, o que eu faço? Eu faço assim. Então, para não ficar com a cara do arroz de todo dia, eu coloco um milho, o outro eu coloco um brócolis, o outro eu ralo uma cenoura. E fica um arrozinho diferente todo dia. Gente, quanto tempo demora para fazer isso? Né? Nem que for o milho da lata, né? Que você vai abrir a lata de milho, despeja o líquido, dá uma passada de água para tirar aquele excesso de sal ali daquela água do milho e faz um arroz com milho e uma cenourinha ralada, com uma salsinha por cima, joga um fio de azeite, pronto, é um arroz diferente. No outro dia você faz a mesma coisa. O que fica ruim é você ficar resquentando e botar água, Esse arroz fica horrível, né? Desculpa aí se alguém faz isso, a minha mãe fazia isso, e aí eu ensinei minha mãe, se minha mãe estiver ouvindo, mãe, desculpa que eu te expus aí, mas assim, ela não faz mais, e hoje ela faz o arroz desse jeito, né? E fica ótimo, e ninguém fica enchendo o saco, ninguém fica reclamando com ela. Então, é dessa forma, gente, é um carinho com a família, é um carinho com a saúde, é um carinho com, né, um amor aí que você dispõe, né, que você disponibiliza para favorecer a saúde da sua família. É isso. Temos... Estou fazendo suco de laranja com casca, tá certo? É muito bom. O limão também com casca fica bom. É a Maria Aparecida. Maria Aparecida, aí vai assim, do seu paladar, tá? Porque o suco de laranja com a casca, ele fica bem mais ácido e amargo, né? Então, se você tolera esse tipo de amargo, não vejo problema, né? Do limão também. Só não esqueça de lavar bem as cascas. O que eu gosto de fazer com a casca é suco não, é chá. Então, eu vou guardando as cascas de chá, de laranja e de limão, e eu até congelo. Se eu não vou consumir naquele mesmo momento, eu congelo para depois fazer chá. Fica muito gostoso. Tem mais? O que você indica para o café da manhã? A Cida Silva perguntou. O que eu indico para o café da manhã? O café da manhã é a refeição mais importante do dia, a mais importante. Então, assim, as outras também são, sim, mas é o café da manhã que vai determinar a qualidade do dia que você vai ter. Então, como é que vai ser sua disposição ali no resto do seu dia? Então, o café da manhã precisa ser completo. O que é café da manhã completo? Uma boa fonte de carboidrato, então pães, né, aveia, fruta, iogurte, né, uma boa fonte de proteína, então leite, iogurte, queijo, manteiga, ovos. O carboidrato pode ser o que? Pão, aveia, mandioca, o cuscuz, e o que mais? Frutas. Então, nossa, né? Só aí já te dei várias opções. Então, você pode comer uma banana com iogurte e aveia, ou um mamão com aveia e um iogurte. Você pode comer um cuscuz com manteiga, ou uma mandioca com manteiga, ou uma tapioca com queijo, um ovo com cuscuz. Nossa, você vai ter um monte de variação, entendeu? O seu café da manhã, ele tem que ser completo em proteína, carboidrato, gordura e as vitaminas e minerais que vêm de frutas, entendeu? Então, carboidrato que são pães, mandioca, cuscuz, aveia, granola, proteína, leite, iogurte, ovos, manteiga, tapioca é carboidrato, vai na parte do carboidrato. E os legumes e as verduras,
E as frutas que você pode comer em forma ou picadinha, ou uma salada de frutas, ou uma vitamina. Bastante coisa, né, gente? Até fome agora. Que mais? Renata, é só dar um choque térmico e depois colocar plástico filme e as películas de gelo não... e a película de gelo não pega... Ah, tá falando do arroz, né? Só dar um choque térmico, é isso aí. Bom mesmo é comer comida fresca, fazer todo dia é mais saudável, congelado é para preguiçoso. Ah, não acho. Não acho, assim, é lógico que comer comida fresca todo dia é o mundo ideal, né? Mas é uma forma prática, para quem trabalha o dia todo, né? E quem não tem como fazer. A gente precisa dar alternativas para todo tipo de pessoa, para a pessoa, né, que não gosta de fazer, para a pessoa que não tem tempo de fazer, para a pessoa que não sabe fazer. Então esse grupo precisa de auxílio, esse grupo precisa de ser acolhido, né? Então é essa uma alternativa que eu dou para essas pessoas. É claro que o mundo ideal é daquela, né, que quem pode e quem tem tempo de se dedicar para fazer comida todo dia, isso é perfeito. Mas esse outro grupo também precisa de uma forcinha, né? Que mais? Temos mais perguntas por aí? Bom, gente, é isso, né? Falar sobre alimentação familiar é muito gostoso, né? Eu amo falar sobre isso, é a minha área, a minha praia aí. Então, se vocês precisarem de ajuda quanto a isso, de mais orientações, eu tenho canal no YouTube, né? Renata Sarmento, nutricionista. Tenho canal no Instagram também, Renata Sarmento, que eu dou dicas ali diárias de alimentação e nutrição, bem-estar, receitas, também no Facebook. Então tem todos os meus contatos, meu telefone, meu WhatsApp. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, então pode entrar em contato e perguntar. Diga. Como diminuir a fome à noite, principalmente? A fome da noite. Então, é fome mesmo, né? E que horário que vem essa fome? Essa fome vem depois de 3 horas que você fez a sua última refeição. Então, por exemplo, se você jantou 8 horas da noite, 8, 9, 10, 11 horas da noite você sente fome. Então, se é 11 horas que você sente fome, isso tudo vai depender do horário que você vai dormir também. Porque para não dormir com o estômago muito cheio. Então, nesse horário, eu recomendo uma coisa bem leve. Torradas, ou um pedacinho de pão, ou uma fruta com chá, né? Uma torrada com chá, ou uma fruta com iogurte, ou um mingau de aveia, né? Uma coisinha mais leve. Agora, se for fome na hora do jantar mesmo, precisa entender como é que está a sua alimentação anterior, se você está adquirindo energia suficiente, né, nas refeições anteriores. Então, você fez um café da tarde, você parou para fazer um lanche da tarde, por exemplo. O lanche da tarde é fundamental para você não ir com tanta fome na próxima refeição. Então, faça um bom lanche da tarde, faça um jantar mais leve. Se sentir necessidade, faça uma ceia, então, com chás, com umas bolachinhas, e aí bolachinhas limita-se a umas 3, né? E vai dormir, para ter energia para o dia seguinte. Tem mais, Lívia? Eu acho que ele está perguntando se o melhor suco é o natural. Acho que você falou do café da manhã, né? O melhor suco sempre o natural. Na impossibilidade de ser um suco natural, opte por um suco integral. Então é mais caro, mas são os melhores, assim, né? O suco de uva, suco de maçã integral, tem várias opções de vários preços. Agora, melhor mesmo é a própria fruta.
consumir a própria fruta. Aí, né, você pode escolher aí a fruta que mais, né, que você mais gosta para poder consumir. E na forma de suco tem que tomar cuidado com o açúcar de adição. Então, ou o açúcar que você coloca, por exemplo, no suco de laranja, uma laranja se converte a 1 colher de açúcar no nosso organismo. Então, para fazer um suco, você precisa de 4, 5 laranjas. Imagina se você for adoçar esse suco com um monte de laranja. Então, faça uma laranjada, né? Ao invés de fazer um suco puro com 4, 5 laranjas, que é mais calórico, faça uma laranjada, uma limonada e adoça, né? Mas lembrando que quanto menos açúcar, melhor, né? Se você tem um paladar que puxa um pouco para o açúcar, vai tentando, faz um propósito, né, de diminuindo isso, que você vai garantir mais saúde aí para você e para sua família. Mais perguntas? Aqui não... Deixa eu ver. Bom, pessoal, então é isso. Não tem mais perguntinhas aqui. Tem? Diga. Pode tomar acompanhado com a comida? Pode tomar o suco acompanhado com a comida? Então, não é o recomendado. Eventualmente, né, num dia de domingo, sei lá, você quer tomar um suco, tudo bem. Não por quê? Vou explicar. Porque o nosso estômago, ele tem um ácido, que ele é ácido para fazer a digestão dos alimentos, né? Para cada coisa indo para o seu lugar. Quando a gente coloca outro líquido, esse ácido deixa de ser ácido, né? Ele perde aí a acidez dele e ele vai impedir com que a digestão seja feita com eficiência. Então, para você... se você não consegue de jeito nenhum comer sem beber alguma coisa, limita-se a água ou a um suco, mais 100 ml. Sabe esse copinho aqui, ó? Mais ou menos um copinho desse, não tão cheio, mais ou menos metade, um pouquinho mais da metade de um copinho desse, que dá mais ou menos uns 100 ml. Aí tudo bem, porque essa quantidade não atrapalha tanto, mas se você tem costume de tomar um monte de suco ou tomar água logo depois das refeições, aguarda uns 30 minutinhos, tá, para fazer isso, ou antes ou depois, para não atrapalhar na sua digestão, não ficar com aquela sensação de estufamento depois, ficar, né, mal, com azia. Acabou? Então, vou me despedindo aqui de vocês. Muito obrigado para quem ficou aí, resistiu aí até o final, ficou comigo, mandou as perguntas. Um beijo para todo mundo. Se vocês quiserem saber mais, né, sobre o meu trabalho, entra lá nas minhas redes sociais ou procure alguém da paróquia, que eu vou ter o maior prazer em receber, em responder perguntas, tirar dúvida de vocês. E em breve eu volto aqui para a gente falar mais sobre alimentação e nutrição. E muito obrigado, Deus abençoe a todas as famílias. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.